Olá, meus queridos, voltamos para mais um artigo, o artigo 9, que é o 9º mandamento, né? No final da última aula, eu citei os 2 versículos que falam deste mandamento, que é o versículo do Êxodo, capítulo 20, versículo 17, e depois Mateus, capítulo 5, versículo 28, né? Que estão nos números. Este artigo, que é o 9º mandamento, tem apenas 2 incisos. O primeiro inciso, a purificação do coração, e o segundo inciso, a luta pela pureza. E depois tem um resumo breve para entrar no 10º e último mandamento. A partir dos números 2514, vejam que nós estamos vendo número por número, parágrafo por parágrafo do catecismo. Já estamos na terceira parte, no finalzinho da terceira parte, no finalzinho dos 10 mandamentos, o 9º mandamento, né? A gente lê o número, o parágrafo, e faz uma breve, interpretação, breve comentário. São João distingue 3 espécies de cobiça ou concupiscência, como fala o apóstolo Paulo: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Veja, não é? Você pode fazer a leitura também: a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a cobiça da soberba, ou a cobiça da vida. Isso está também no Código de Direito Canônico, o número 983, primeiro inciso, aqui, avante. Está também em 1 João, capítulo 2, versículo 16, da Vulgata, não é? Conforme a tradição catequética católica, o 9º mandamento proíbe a concupiscência carnal. O 10º proíbe a concupiscência dos bens alheios, não é? Que é a soberba da vida. 2515, no sentido etimológico, a concupiscência pode designar qualquer forma veemente de desejo humano. O que é concupiscência? É inclinação. O que é concupiscência? É abertura. Não é? Você tem um vício, você pecou, você se arrependeu, você se confessou, certo? Seu pecado foi perdoado, porém você fica com a inclinação, porque você não superou ainda. Vamos avante? A teologia cristã lhe deu o sentido particular de moção do apetite sensível, que se opõe aos ditames da razão humana, ou seja, o instinto. Paulo vai dizer que existe três, não é? Espécies de homem. O homem psíquico, que é o racional, que é o lógico, não é? O homem carnal, que é o homem instintivo, e o homem espiritual, que é o homem de fato, não é? Que se deixa levar pelo espírito, a alma. O apóstolo Paulo a identifica com a revolta que a carne provoca contra o espírito. Ele diz, não é? Há um conflito, há uma briga entre a revolta da carne, não é? E o desejo, a vontade do espírito de obedecer a Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 16, versículo 17, versículo 24.
provém da desobediência do próprio pecado. Vejam, diz o Papa João Paulo II, né? São João Paulo II, que nós celebrávamos ontem. Transforma as faculdades morais do homem e, sem ser pecado em si mesma, inclina-o a cometê-lo, a cometer o pecado. A concupiscência em si não é pecado, mas leva, é abertura para o pecado. Deu para entender, não é? Vamos para 2516. Já no homem, tratando-se de um ser composto, espírito e corpo, existe certa tensão, desenrola-se certa luta de tendência entre o espírito e a carne, como já vimos, o conflito. Mas essa luta, de fato, pertence à herança do pecado. Ou seja, não é? O apóstolo Paulo vai dizer que a herança do pecado é a morte. É a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida. É uma consequência dele e, ao mesmo tempo, uma confirmação e faz parte da experiência do combate espiritual. Espiritual. O apóstolo Paulo diz: eu faço o mal que eu não quero e o bem que eu quero eu não consigo fazer. Veja, que causa em nós, além da inclinação, além da abertura, veja, não é uma vulnerabilidade para isso. Gálatas capítulo 5, versículo 25, não é? Diz aqui, está também na desverbo. Para o apóstolo, não se trata de discriminar e condenar o corpo, que juntamente com a alma espiritual, constitui a natureza do homem e sua subjetividade pessoal. Ele quis tratar, sobretudo, das obras, ou melhor, das disposições estáveis, virtudes e vícios, moralmente boas ou más, que são fruto da submissão, no primeiro caso, ou pelo contrário, da resistência, no segundo caso, da luta, não é? No primeiro caso, a inclinação, a ação salvífica do Espírito Santo. Por isso, o apóstolo escreve: se, portanto, vivemos pelo Espírito, caminhemos também segundo o Espírito. Mas se vive pela carne, se caminha segundo a carne. Veja as inclinações factuais da carne. Vamos agora para o primeiro inciso, que é a pureza do coração. Esse inciso tem 3 parágrafos, grandes números. A partir do número 2517. Vejam só, é belíssimo. Diz: o coração é a sede da personalidade moral. Por isso que os antigos falavam muito do coração. E os gregos, ou aliás, os hebreus e os judeus, falam de coração como síntese da pessoa, como resumo da pessoa, como a suma da pessoa. É do coração que procedem más intenções, assassínios, adultérios, prostituições, roubos, falsos testemunhos e difamações. Quem disse isso? Foi o próprio Cristo. Atenção aqui, para dizer, eita, o catecismo da Igreja Católica é muito radical, ou a doutrina da Igreja. Foi o próprio Cristo. Você vai encontrar em Mateus capítulo 15, versículo 19. A lista danada, a lista medonha, não é? E o pior, que está no nosso coração. A luta contra a concupiscência da carne passa pela purificação do coração e a prática da temperança. Veja. Pedir a temperança ao Senhor. Se tem alguma dificuldade diante dessa lista aqui. Tá certo? Vamos avante. E aqui o Hermas, não é? Diz: conserva-te na simplicidade, na inocência, e serás como as criancinhas,
que ignora o mal, destruidor da vida dos homens. Por isso que Jesus disse: quem não se faz como uma criança não entra nos céus. Quem não se faz como uma criança não herda o reino de Deus. 2518. A sexta bem-aventurança proclama: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. A expressão puros de coração significa aqueles que entregaram o coração e a inteligência às exigências da santidade de Deus, principalmente em 3 campos. Quais são esses campos? A caridade, a castidade e a retidão sexual. Vejam esses 3 campos: a caridade, que é o amor, a castidade, que é a renúncia, e a retidão sexual. Aqui no sentido de equilíbrio, de ordenação sexual. Não é que tem muitas pessoas na área afetiva desequilibrada e desordenada. Não é? E interessante que todo este contexto está fundamentado nas cartas paulinas. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Segundo a carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Efésios, capítulo 4, versículo 19. Veja o fundamento. O amor à verdade e à ortodoxia da fé. Existe um laço de união entre a pureza do coração, do corpo e da fé. Portanto, isso nos leva a um outro contexto de fundamento, que é Tito, capítulo 1, versículo 15, depois 1 Timóteo, capítulo 3, versículos de 3 a 4, 2 Timóteo, capítulo 2, versículos de 23 a 24, ou a 26, não é? Que dá o fundamento bíblico. Veja só, não é? É tudo fundamentado na Bíblia. E esse contexto é interessante aqui, que a gente pode tirar de Santo Agostinho, quando ele fala da fé e os símbolos. Ele diz assim: os fiéis devem crer nos artigos do símbolo. Que símbolo é este? O símbolo da fé, os nossos credos, não é? O credo dos apóstolos e o credo constantinopolitano. Para que, crendo, obedeçam a Deus, obedecendo, vivam corretamente, vivendo corretamente, purifique seu coração, e purificando o coração, compreendam o que creem. Vejam que maravilha, compreender o que crê. E aqui não ser apenas sabidinho, inteligente, para compreender. Mas aqui está: a fé só é compreendida na sua totalidade, na sua plenitude, quem tem um coração puro, quem tem um coração encharcado de malícia, não é? De mundanidade, como diz o Papa Francisco, tem uma certa dificuldade de compreender, veja, de entender e de aceitar. 2519, para terminar esse inciso: aos puros de coração está prometido ver a Deus face a face e ser semelhantes a Ele. Que maravilha, né? Aos puros de coração. Meu Deus do céu, isso como custa a gente, não é? Como custa. A gente vive num mundo dado muitas vezes ao homem psíquico, ao homem carnal, com todos os encantos, com todos os prazeres, com todos os desejos, a gente dá asa, dá larga, mas tudo isso impede a gente ver Deus face a face e ser igual a Ele. Porque quem disse não foi nenhum profeta, meu irmão. Quem disse não foi nenhum patriarca, nenhum sacerdote, não foi nenhum apóstolo. Quem disse foi o próprio Jesus que disse. Foi o próprio Deus.
Somente os puros de coração verão a Deus, ou seja, os santos, né? Outros não verão a Deus. Está fundamentado aqui, repare bem, o fundamento aqui. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, 1 João capítulo 3, versículo 2. Esse fundamento. A pureza de coração é a condição prévia da visão. Desde já nos concede ver segundo Deus, receber o outro como um próximo, permite-nos perceber o corpo humano, o nosso e o do próximo, como um templo do Espírito Santo, uma manifestação da beleza divina. Tem todo aquele tratado de São João Paulo II da teologia do corpo. Mas não só aí, né? Como Paulo diz, não sabeis que vossos corpos são templo do Espírito Santo? Não é? Sacrário do Espírito Santo. Vamos para o segundo inciso, e o segundo inciso tem como o tema a luta pela pureza. Nós vimos a purificação do coração, a luta pela pureza. O que a igreja ensina? O que podemos fazer para ter um coração puro? Agora depende também de nós. Estarmos abertos à graça. Como diz o doutor Angélico, São Tomás de Aquino. A graça supõe a natureza e a transforma. 2520. O batismo confere àquele que o recebe a graça da purificação de todos os pecados. Olha, foi nos dado já essa graça da purificação de todos os pecados. Mas o batizado deve continuar a lutar contra a concupiscência da carne e as cobiças desordenadas. E aqui não tem boquinha não, viu? Aqui já deu para entender, não é? O catecismo está falando de carne, está falando dos prazeres carnais, está falando da ordem da afetividade, da ordem dos sentimentos, da ordem da sexualidade, da ordem dos genitais, da ordem do sexo. É isso que está falando. Não tem boquinha aqui. Não tem outra interpretação. Não tem como mascarar. Está falando disso aqui. Primeiro, pela virtude e pelo dom da castidade, pois a castidade permite amar com coração reto e indizível, sem ser dividido com ninguém. Segundo, pela pureza de intenção, que consiste em ter em vista o fim verdadeiro do homem. Com uma atitude simples, o batizado procura encontrar e realizar a vontade de Deus em todas as coisas. Terceiro, pela pureza do olhar exterior e interior, pela disciplina dos sentimentos e da imaginação, veja aqui, pela recusa de toda a complacência dos pensamentos impuros que tendem a se desviar do caminho dos mandamentos divinos, à vista das desperta a paixão dos insensatos. Sabedoria, capítulo 15, versículo 5. Não é? E quarto, pela oração. Basta isso, quarto. Pela oração. A gente vai lutando. São 4 armas. A arma da virtude, a arma da pureza e da intenção, a arma da pureza do olhar, veja, e a arma da oração. Nós vamos lutando, nós vamos combatendo, nós vamos crescendo no coração, não é? Puro. Dai-me, Senhor, um coração que seja puro. Dai-me, Senhor, um espírito decidido. Vamos para um texto de Santo Agostinho, né? Que tem no livro dele as Confissões, no livro 6, número 1, depois 20. Eu julgava que a continência dependia de minhas próprias forças.
forças que eu não conhecia em mim. E eu era tão insensato que não sabia que ninguém pode ser continente se vós não lhe concedeis, e sem dúvida não teríeis concedido, se com meus gemidos interiores vos ferisse os ouvidos e com firme fé depusesse em vós minha preocupação. Veja, Santo Agostinho, no livro das Confissões. Aqui para nós, né? Você que já vem acompanhando essa leitura mesmo, textual, do Catecismo da Igreja Católica, né? É um livro completo ou não é? É um livro saboroso. Tem tudo aqui, né? Tem tudo aqui. Tem a doutrina, tem a teologia, tem as Sagradas Escrituras, tem os conselhos, vejam, tem as orientações, tem as indicações para sermos autênticos cristãos, católicos e santos, viu? Nos abre o caminho para a santidade. Número 2521. A pureza exige pudor. Olha aqui, exige pudor. Um nome muito estranho hoje para as novas gerações. Ter pudor diante dessas danças, diante dessas músicas, diante de tantas, não é? Pornografia, sensualidade. Este é uma parte integrante da temperança. O pudor preserva a intimidade da pessoa. Consiste na recusa de mostrar aquilo que deve ficar escondido. Está ordenado a castidade, exprimindo sua delicadeza. Orienta os olhares e os gestos em conformidade com a dignidade das pessoas e de sua união. Veja, está para castidade, o pudor está para castidade, não é? Está para modéstia. A modéstia no vestuário, viu? Como se vestir. A modéstia no comportamento, como olhar, no olhar. Vamos para o número 2522. O pudor protege o mistério das pessoas de seu amor. Convida a paciência e a moderação na relação amorosa. Pede que sejam cumpridas as condições da doação e do compromisso definitivo do homem e da mulher entre si. O pudor ordena o relacionamento. O pudor é modéstia. Inspira o modo de vestir, aquilo que eu falei, veja. Mantém o silêncio ou certa reserva quando se entrevê o risco de uma curiosidade malsã. Torna-se discrição. Olha o pudor também, não é? Curiosidade é um pecado contra a castidade, viu? Curiosidade é um pecado contra a modéstia. Então, existe a modéstia dos 5 sentidos. A modéstia do corpo e a modéstia do vestiário. 2523. Existe um pudor dos sentimentos. Olha o pudor dos sentimentos, como existe o do corpo. O pudor, por exemplo, protesta contra a exploração do corpo humano em função de uma curiosidade doentia, como em certo tipo de publicidade, ou contra a solicitação de certos meios de comunicação a ir longe demais na revelação de confidências íntimas. O pudor inspira o modo de viver que permite resistir às solicitações da moda e à pressão das ideologias dominantes. Não é? Então, quem tem pudor, quem tem modéstia, quem quer combater, lutar, veja, não usa alguns aplicativos. Algumas redes sociais não usa, não é?
2524. As formas revestidas pelo pudor variam de uma cultura a outra. Em toda parte, porém, ele permanece como o pressentimento de uma dignidade espiritual própria do homem. O pudor nasce pelo despertar da consciência do sujeito. Ensinar o pudor a crianças e adolescentes é despertá-los para o respeito à pessoa humana. Isso aqui é fantástico, não é? Porque o pudor é ensinado desde pequenino, não é? As curiosidades, as intromissões, veja, das crianças. Isso os antigos educavam que não sabia, mas educava para o pudor, para a modéstia. E se os pais educam em casa eles assim, não é? Em outros lugares eles também, né, terão o comportamento. Mas se os pais não educam, eles serão curiosos na escola, não é, na rua, brincando. Desperta logo para a malícia. Para a malícia. E sobretudo hoje, que crianças de 2 anos já têm um celular na mão, com internet e entram em todos os aplicativos. Entre todos os aplicativos, não é? Eles baixam tudo, eles sabem de tudo. Hoje é muito mais exigente, né, e desafiador criar e educar. 2525. A pureza cristã requer uma purificação do clima social. Exige dos meios de comunicação social uma informação que não ofenda o respeito e a modéstia. A pureza do coração liberta, não é, a pessoa do erotismo tão difuso e afasta dos espetáculos que favorece o voyeurismo e a ilusão. Vejam só, não é, de tão grandes males. Hoje não se pode mais censurar nada. Tem que priorizar, privilegiar a liberdade de imprensa, sem censura. Mas você na sua casa pode ter censura. Pode ter censura, não é? Ou seja, o cuidado para proteger. 2526. O que se costuma chamar permissividade dos costumes se apoia numa concepção errônea da liberdade humana. Para se edificar, esta última tem necessidade de se deixar educar previamente pela lei moral. Convém exigir dos responsáveis pela educação que deem à juventude um ensino respeitoso da verdade, das qualidades do coração e da dignidade moral e espiritual do homem. Vejam, não é? Como a pedagogia, como a educação, como o ensino estão longe desses ideais que a igreja propõe para a educação, para o ensino. 2527. A boa nova de Cristo restaura constantemente a vida e a cultura do homem decaído. Combate e remove os erros e os males decorrentes da sempre ameaçadora sedução do pecado. Purifica e eleva incessantemente os costumes dos povos. Com as riquezas do alto, ela fecunda, como que por dentro, as qualidades do espírito e os dotes de cada povo e de cada idade. Fortifica-os, aperfeiçoa-os e restaura-os em Cristo. Veja, aqui é Gaudo es Pés, número 58, não é? E depois com o versículo 4, não é? Com o parágrafo 4 aqui. Vamos para o resumo, não é? A síntese daquilo que a gente viu. A síntese. São 6 números brevíssimos. O resumo
E amanhã eu quero dar continuidade, se eu tiver tempo, né? Amanhã tem muitas missas, se tiver tempo, fazer o 10º mandamento, ou 10º artigo. O resumo, número 2528. Todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso, com a intenção de possuí-la, já cometeu adultério com ela em seu coração, disse Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 28. Número 2529. O 9º mandamento adverte contra a cobiça ou a concupiscência carnal. Não é? Toda cobiça carnal, ou seja, na ordem afetiva, na ordem sentimental, na ordem emocional, na ordem sexual, na ordem, veja, genital. 2530. A luta contra a cobiça carnal passa pela purificação do coração e pela prática da temperança, não é? Você pede a temperança para você ter pudor, para você ter modéstia, para você ter castidade, para poder você selecionar aquilo que faz bem à sua alma ou não. 2531. A pureza do coração nos permitirá ver a Deus e nos permite desde já ver todas as coisas segundo Deus. Você sabe que uma imagem pornográfica, uma imagem de pornografia, qualquer tipo, fica no cérebro por 20 anos. Por 20 anos, vejam. E age no nosso cérebro, né, no sistema nervoso central, cerebral, como as drogas, como o crack, como a cocaína, vicia. Tem pessoas viciadas em pornografia e que leva a tantos outros desejos carnais contra a pureza do coração, que nos impede de ver a Deus. Vejam? E não seja inocente, não é? Que os seus filhos, os seus netos, os seus sobrinhos, tendo já o celular nas mãos, o mundo nas mãos, entram nessas páginas, acessam esses sites, que se torna também o masturbante, não é? E cria o desejo de fazer sexo sem ter a maturidade. Logo, veja ali, saindo da infância, não é? E indo para a puberdade. Tem crianças que não chegam nem mais na adolescência para transar, para ter, veja, a primeira experiência. Já na puberdade faz isso. Não é? 2532. A purificação do coração exige a oração, a prática da castidade, a pureza da intenção e do olhar. São os 4 critérios para a purificação do coração. 2533. A pureza do coração exige o pudor, que é a paciência, a modéstia e a discrição. O pudor preserva a intimidade da pessoa. E aqui nós terminamos a aula, né, terminando nesta aula o 9º mandamento. Amanhã, ou na segunda-feira, vamos iniciar o 10º mandamento, que é o 10º artigo, que diz assim: não cobiçarás coisa alguma que pertence a teu próximo. Êxodo capítulo 17. Depois Deuteronômio capítulo 5, versículo 21. Tu não desejarás para ti a casa do teu próximo, nem seu campo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, qualquer coisa que pertença a teu próximo, diz.
Mateus capítulo 6, versículo 21. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Veja. E este 10º artigo tem 1, 2, 3, 4 incisos. Breves incisos, mas são 4 incisos, um resumo. Para a gente entrar na 4ª parte do Catecismo da Igreja Católica, que é a oração cristã, que é maravilhosa. Vai ser um retiro, não é? A gente vai aprender a doutrina da oração, a teologia da oração, o que é a oração, portanto, e como rezar com a igreja, como rezar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Até amanhã, se Deus quiser. Atenção que amanhã, não é? A Vila 31 de Março já participou da missa dominical, mas quem não participou, amanhã temos missa 7 horas da manhã, aqui na paróquia Nossa Senhora da Conceição de Siriaém, às 9, 7 horas na matriz, às 9 no convento. Temos missa em Toquinho e amanhã vamos dar início à festa de São Judas Tadeu. Sairá o ônibus às 18h30 para a capela de São Judas Tadeu. Amanhã não temos missa à noite, às 19 horas, mas a missa à noite será lá na usina Trapiche, às 19 horas. Tchau, tchau.